Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz assim: ajuntando-se, entretanto, muitas milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros. Começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Pode se sentar, queridos. Queridos, essa é uma passagem que muito forte, muito interessante. Jesus está em seu ministério terreno e, como lhe é muito cotidiano, ter milhares de pessoas lhe seguindo. Sempre é comum a gente ver muitas passagens nas Escrituras de que Jesus ele sempre estava rodeado de pessoas, e isso é normal e é comum de compreendermos. Porquanto que muitos tinham interesses pessoais de serem curados, de demônios serem expulsos, e seja qual fossem a causa, outros iam por curiosidade, e tudo isso era feito através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também Jesus ele aproveitava aquela multidão que lhe rodeava, que o texto vai dizer que é milhares de pessoas, e ele aproveitava para pregar o Evangelho do Reino, mas também para refutar falsos mestres e falsos ensinamentos. E numa dessas horas que Jesus está refutando, é que se encontra esse texto em apreço nessa manhã. Jesus ele está mediante a multidão e olha para os seus discípulos. E ele começa a dizer a eles que eles tinham que se acautelar do fermento dos fariseus. Jesus ele usa um exemplo. Jesus ele refuta eles de serem igual a alguém. E esses alguém eram os fariseus. E antes de nós entrarmos na exposição do texto, vamos aprender um pouco sobre quem eram os fariseus. Quem eram esses homens? Os fariseus eram grandes líderes religiosos daquela época. Foram instituídos 2 séculos antes de Cristo. Os fariseus eram homens que eram venerados e considerados como servos mais devotos de Deus. Rapaz, a devoção que aqueles homens apresentavam ter a Deus era muito grande. Só para você ter ideia, os fariseus, muitos deles oravam cerca, segundo os contextos históricos, de 18 vezes ao dia. Era bem comum você ver um fariseu e ver o aspecto devoto dele. Eram homens que jejuavam, homens que oravam, homens que aparentemente tinham uma devoção íntima e comum com Deus. E também pelo seu vasto conhecimento escriturístico da época. Rapaz, um fariseu, ele conhecia o Pentateuco, a Torá de cor. Talvez o conhecimento que ele tinha dos 5 primeiros livros da Bíblia colocava nós pregadores aqui no bolso, pelo conhecimento comum que eles tinham das escrituras naquela época. E eram homens de grandes qualidades exteriores, mas tinha um problema que lhe era fatal. Um problema desse ao ponto de Jesus dizer aos discípulos que eles tinham que acautelar-se de serem igual a eles. Um problema tão grande e tão devastador, ao ponto de Jesus dizer que ninguém deveria seguir os mesmos exemplos dele. Jesus vai dizer: acautelai-vos do fermento do fariseu. Ou seja, se distanciem, não procurem ser igual. O fermento dos fariseus. Mas que problema é esse? Que faz Jesus exortar, instruir os seus discípulos a não ser igual a eles. Esse problema chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Ou seja, o problema da hipocrisia. O problema da hipocrisia. Em primeiro lugar, porque eles viviam hipocritamente. A hipocrisia, ela é
bem ilustrada com uma máscara, porque a palavra hipócrita do original significa ator de teatro. Ou seja, um ator de teatro. Naquela época era bem comum os atores eles usarem máscaras. E quando ele vivia sua vida comum, ele era uma pessoa, mas quando ele ia entrar naquele personagem, ele colocava uma máscara em seu rosto, e ali ele subia no palco, no ambiente onde ia ser mostrada a peça, e ali ele se transformava em um outro personagem que na realidade de verdade ele não era. Ou seja, um hipócrita é um ator de teatro. É o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que na realidade a pessoa não as tem. É uma pessoa que faz coisas que na verdade não faria em outra situação. Um hipócrita é uma pessoa que ele aproveita determinados momentos para mostrar, fazer uma coisa de que fora daquele momento ele não as faz. Que ele aproveita para fazer em determinado momento algo que não lhe é comum no cotidiano as fazer. Ou seja, é uma pessoa que mente com a vida aquilo que fala com a boca. Ou seja, querido, é muito comum a gente ver esse problema, e é algo que nós temos também que nos acautelar da hipocrisia. Porque, irmão, nós vivemos em uma época que um dos maiores problemas, sabe o que é? Envolvendo os cristãos, é a hipocrisia. Aonde isso eu estava a meditar nisso aqui, vem um peso muito grande sobre minhas costas, né? De a gente também praticarmos a palavra de Deus, né? Nada nos vale muitas vezes mostrar para os outros como que eles devem andar, se muitas vezes nós mesmos não estamos andando, né? Os fariseus, eles exigiam dos outros o que eles mesmos não faziam. A Bíblia vai dizer que Jesus, em Mateus 23, diz a ele, repreende eles dessa forma: ó, vós colocais fardos pesados sobre o povo, aonde nem vocês mesmos querem mover. Ou seja, eles colocavam mandamentos, ordenanças pesadas para o povo, e nem eles mesmos as queriam fazer. Como se a exigência de se cumprir todas aquelas ordenanças fosse somente para o povo. E a hipocrisia é isso, irmão. É achar que somente os outros têm que cumprir e fazer tudo que as escrituras dizem, mas não. Os mandamentos aí são gerais. Até nós mesmos somos pregador, você mesmo que é crente. O mandamento é geral. Todos nós temos a obrigação e o dever de cumprirmos a palavra de Deus, né? E não dava exemplo com isso. Há pouco tempo atrás eu falei na pregação e parece que esse tema não foge do que é a realidade, né? Que muitas vezes você vê o camarada pregando, o camarada testemunhando, o camarada sempre de uma denominação, mas muitas vezes a vida dele está muito diferente daquilo que ele fala. Não consigo ficar sem falar nisso. E meu irmão, isso tem sido prejudicial. Isso sabe o que é? Hipocrisia. Hipocrisia. O camarada condenando milhares de coisas, mas onde muitas vezes são coisas que ele mesmo as pratica. Sendo assim, o hipócrita. Aí quando a pessoa vai ver que esse camarada está me dizendo que eu não devo fazer isso, né? Se ele mesmo as faz, né? Em Mateus 7:5 vai dizer: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, irmão, nós fazemos análise completa de nossa vida, né? De que antes, não que seja errado você orientar, instruir uma pessoa, mas se você não está dando exemplo e você também não está praticando, você vai dar um efeito contrário, que a pessoa vai olhar para você e vai ver você tão errado quanto a ela e não surte efeito nenhum. E Jesus quer nos prevenir, para que não venhamos seguir o erro desses homens. Lá em Mateus 5:20 vai dizer, ó: pois eu vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum não entrarei no reino do céu. Jesus ele vai trazer esse texto no Sermão do Monte, dando as características do verdadeiro cidadão do reino dos céus. E ele vai dizer aqui que se a vossa justiça, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino de Deus.
Jesus, quando ele vem, ele eleva o que se era dito na lei em justiça. Os fariseus não valorizavam a justiça interior, mas eles valorizavam a exterior. Tanto quanto que na lei vai dizer que se uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, né? Mas a gente vê que Jesus ele eleva além justiça, mostrando a justiça interior, e vai dizer: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Segundo a lei de Moisés, vai dizer que aquele que fosse pego em adultério tinha que ser apedrejado. Mas Jesus ele eleva tudo aquilo em justiça e vai dizer que se tão somente você olhar e desejar em seu coração, já pecou. Enquanto a lei vai dizer que aquele que matar o seu irmão é homicida. Mas enquanto Jesus ele vai elevar tudo isso em justiça e vai dizer: se você tão somente se enfurecer contra o seu irmão, já é homicida. Ou seja, um fariseu, ele só determinava adultério quando o quê? Quando ele fizesse a prática. Mas Jesus ele vai dizer que é adultério quando você olha e deseja. Ou seja, se a nossa justiça ela não exceder a esse ponto, ao ponto de quê? Ao ponto de gerar em nosso coração um novo nascimento. É isso que Jesus está querendo dizer. E eu aprendo uma coisa com isso aqui: que um cristão que nasceu de novo, ele não tem espaço para ele viver uma vida de hipocrisia. A grande possibilidade daqueles que vivem uma vida de hipocrisia serem pessoas que nunca nasceram de novo, serem pessoas que não foram regeneradas ainda. Eu não estou falando aqui generalizando como um deslize ou um erro que você cometeu e deu a entender que você foi meio hipócrita naquele momento. Mas eu estou dizendo uma vida, um costume, algo costumeiro de você viver em hipocrisia. Certamente isso vem de uma pessoa que não nasceu de novo. Que não nasceu de novo. Mas em segundo lugar, a hipocrisia levava eles a viverem um engano religioso. Os fariseus, a hipocrisia deles levava eles a viverem um engano totalmente religioso. Viu as características no início? Homens que tinham boas qualidades, irmãos. Por isso que Jesus, muitas vezes, ele vai até dizer lá em Mateus 23, segui tudo que eles mandarem, né? Mas não pratica o que eles praticam, né? Porque algumas coisas que eles faziam, então ensinavam era até correto. Mas o problema era na prática, e assim fazia eles viverem no engano religioso. Em Mateus 15,9 vai dizer que em vão me adoram, ensinando doutrina que são mais preceitos de homem. Ou seja, eles seguiam a tradição e não a palavra. Onde tinham muitos mandamentos que foram alterados por eles mesmos, que era algo que não estava nas escrituras, e eles alteraram, criando assim doutrina e costumes de homens. E uma vez eles se escandalizaram com os discípulos, porque não lavaram as mãos, ensinando assim doutrina, costume humano. E Jesus vai repreender ele e dizer: o que vai sujar o homem não é o que entra, mas o que sai. O que sai do seu próprio coração. Ou seja, a gente vê que aqueles homens, eles viviam tradições humanas. Onde Jesus vai nos falar, querido, de quantas igrejas que se agarram a tradições de homens, coisas criadas pelo homem, superstições e coisas que não estão nas escrituras, e coloca tudo aquilo como doutrina. Talvez você que está nos ouvir, ou você que está aqui nessa manhã, você conhece ou já veio de alguma dessa denominação, que não é nada mais, nada menos que não a Bíblia que é pregada, mas um costume de algum antepassado que é repassado para aqueles determinados cristãos. Onde tem igreja, meu irmão, que se uma irmã, uma crente, ela tiver 2 dedos do seu cabelo aparado, a mulher comum, ela de vez em quando, né, cortar o seu cabelo é algo suficiente para aplicar severamente a disciplina. Aonde homem não pode deixar a barba crescer. Aonde eu já vi até um pastor expressar que é porque é vergonhoso para o homem ter cabelo crescido.
né? E ele não sabe que a barba é pelo, não é cabelo, né? Então, são costumes humanos. E daí vai, meu irmão. Eu já vi tanta coisa nessa caminhada. Tem um pastor muito conhecido no Brasil, que já pregou até em congressos aí pentecostais famosos, de uma grande denominação pentecostal, a qual a denominação dele, as irmãs, as crentes, só pode vestir um roupão bem grande. Eu acho que vocês até já viram essa igreja já. Que lá é uma antiga igreja de uma grande cantora famosa. E essa cantora, ela era convidada e ela pregava com aquele roupão grande. E eu perguntaram ao pastor por que as irmãs aqui só usam aquele roupão e o cabelo era preso. E ele disse, não, aqui foi porque é o seguinte, uma irmã teve uma revelação de que só ia ser salvo quem usasse aquele roupão. E por conta disso aderiram até as criancinhas bem pequenininhas, tudo usando roupão. Ou seja, doutrina de homem. Onde muitas vezes essas doutrinas são criadas, sabe como? Revelação. Deus me mostrou. O anjo apareceu para mim. Aí vai lá, cria. Tudo aquilo, preceito de homem. E assim fugindo totalmente do que as escrituras dizem. Fazendo as pessoas viver o quê? Um legalismo. Um legalismo muito grande. E onde as pessoas se agarram àqueles dogmas, a tudo aquilo, meu irmão. E vive um fingimento. Eles tinham aspecto espiritual, mas era só fingimento. Isso aqui é perigoso, irmão. Isso aqui é perigoso, é muito visto isso aqui atual. A pessoa tem aspecto espiritual, mas só de fingimento. É um ator de teatro. Ou seja, um engano religioso isso aqui, né? E é bem comum atualmente você ver esses camaradas aí, meu irmão. Cantores, pregadores. É uma espiritualidade muito grande no culto. Quando você vai ver, ó, lá fora está muito distante. Uma certa feita, um jovem que eu conheci bem no início da minha caminhada, ele hoje está distante do caminho do evangelho. E uma certa feita ele chegou para mim e disse assim, irmão, sabe o que foi que me entristeceu e fez eu me distanciar? Porque tinha um pregador que eu gostava muito dele. E uma certa feita ele trouxe um sermão tão maravilhoso. E quando lá fora eu cheguei para ele, eu dei um abraço nele e disse, irmão, que mensagem maravilhosa. Automaticamente ele começou a falar imoralidade na minha frente. Ele falou um palavrão e começou a falar imoralidade e brincadeirazinha imoral. Ele disse que a partir daquele dia, começou uma tristeza tão grande dentro do coração dele, ao ponto dele deixar de pregar e ao ponto dele se entristecer, né? Ou seja, uma pessoa que fazia tudo aquilo com fingimento. Fingindo ter uma espiritualidade a qual ele não tinha. Isso é muito comum. Porque quantas pessoas não fingem? Tem camarada que ele diz assim, ele finge, ele se acha espiritual, né? Principalmente nas igrejas pentecostais, porque é o dom. Tudo não é o dom, né? Meu irmão, porque se você for nessas igrejas aí pregar a Bíblia, tem uns que chegam assim e dizem, irmão, foi boa a mensagem, mas é como se eles tivessem, ele não diz, mas é como se ele estivesse dizendo, mas está faltando alguma coisa. Mas se o camarada vai lá, meu irmão, e faz aquela, como se diz no nosso linguajar nordestino, aquela presepada, faz aquele teatro, aquela encenação, termina o culto, e o irmão está dizendo, rapaz, o culto foi uma benção. Aí o irmão, foi mesmo, o texto inicial foi pregado aqui. Não, rapaz, eu não sei, mas foi uma benção, que o pregador, ele fez tanta coisa. Chamou gente na frente e fez tudo aquilo, né? E as pessoas julgam essas pessoas por serem espirituais, por conta dos dons. Aí criam expressões, fulano é usado, eu já ouvi tanto isso aí. Rapaz, hoje eu vou ouvir fulano pregar, porque fulano é usado. Usado pelo quê? Usado pelo quê? E por mais que seja, meu irmão, por mais que seja, isso não é base para ser homem de Deus. Isso não é base para salvação. Jesus vai dizer, ó, muito naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, preguei em teu nome, expulsei em teu nome. E eu vou dizer, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas infelizmente parece que esses versículos, esses textos,
são deixados de lado. E esses mestres covardes que não ensinam a palavra de Deus como era para ensinar. E é por isso que há uma tolerância contra esses hipócritas que tem pregado. Irmão, nessa minha caminhada eu já vi tanto pregador hipócrita, encenando, mas não é brincadeira não. O camarada, ó, compra de uma maneira horrível, não paga ninguém, vive uma vida de mentira, no trabalho é o pior funcionário, no casamento é uma coisa horrível, se não, quando deixa a esposa e vai buscar outra, e tá lá, nos púlpitos, agenda, ó. Eu vejo, isso aqui que eu estou dizendo é coisa que eu vejo, eu sei, eu conheço pessoas assim. Então, e também eu sei de pessoas que pregam a verdade, negócio de, nem agenda nem existe, né? Nem existe negócio de agenda, né? Sabe por quê? O engano religioso, e o povo gosta de hipocrisia. O povo gosta. Porque é que muitas vezes vem uma profecia que às vezes não tem nada a ver. Nesse dia eu estava conversando com o diácono Gilmar e ele falou isso aqui muito interessante. Onde muitas vezes aquelas pessoas vêm na frente, o pregador fala de uma profecia, algo que nem está acontecendo, o camarada vem na frente, ele gosta tanto daquilo, que ele diz que é verdade, para não desfazer do pregador. Ah, se isso acontece comigo. É mentira. É mentira. Ou seja, de um aspecto espiritual, mas é só fingimento. E se acham salvos pelas suas obras sacrificiais. Os fariseus, eles faziam suas obras sacrificiais, né? E por conta disso eles achavam que ia ser salvo por causa daquilo. E é isso que os hipócritas e o legalismo da igreja atual têm ensinado. É que se você der seu dízimo, é que se você viver todos aqueles preceitos que a denominação ela ensina, você automaticamente vai ser salvo. Entendeu? Onde eu conheço igreja, irmão, se for suficiente as irmãs andar com a saia bem longa, não cortar o cabelo, não usar nenhum tipo de maquiagem, não se depilar de forma nenhuma. Pronto, aquilo é o requisito do salvo. Aos infelizes ainda diz, vixe, fulano está bem limpinho, bem limpinho. Aí a língua, a lapa de língua desse tamanho. Quando morre, o caixão menor é para a pessoa, o maior, o gigantesco, é para a língua, só para levar a língua. Fala de todo mundo. Fala palavrão, vive uma vida de total imundícia, mas porque ela exteriormente está seguindo aqueles preceitos, é salvo. É salvo o quê, meu irmão? É salvo de quê? Segundo ao quê? Segundo aos preceitos dos homens, mas não segundo as escrituras. E assim, meu irmão, gerando um engano muito grande. Eu conheço igrejas que eles levam tão a sério essas obras sacrificiais, que para eles quebrar um desses preceitos de homem, entendeu? Para eles é algo tão sério quanto um adultério. É sério isso. É sério isso. Tem igrejas que se um obreiro adulterar, não é tão sério quanto ele usar um calção, um short. É sério isso. É sério. Eu vi um pastor, se gabando, isso está com alguns meses, se gabando, sabe de quê? De que já está com 46 anos, que ele nunca usou um short. Nunca usou um short. E eu gosto muito da minha sogra, que a minha sogra, ela é uma mulher que Deus tem trabalhado muito na vida dela. E a minha sogra olhou para esse camarada, que ela tem uma intimidade, e disse para ele, olha, o meu cunhado, acho que nem católico ele disse que é, não é nada. Ele também nunca botou um short. Porque ele se sente bem usando calça. Porque ele nunca quis usar um short. Ele é salvo por causa disso. E o camarada saiu lá envergonhado. Ou seja, irmão, coisa séria. E essas igrejas aí levam isso tão a sério de um jeito, né? E eles se acham bons pelas suas obras sacrificiais. A gente vê a parábola do fariseu e publicano. O fariseu lá, Senhor, eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Eu oro, ou seja, ele estava dizendo, as minhas obras sacrificiais. É isso que o publicano não. O publicano ele só olha para o céu, humilhado, e bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim.
E Jesus ele vai dizer que aquele que se justificou a si mesmo, né? Aquele que se arrependeu, mostrou humildade, foi o publicano, né? Nos mostrando, sabe o que? Que essas pessoas que vivem na hipocrisia, elas são tão condenadas quanto as pessoas que vivem aí, ó, uma vida depravada. Porque as pessoas vivem num fingimento, irmãos. Se achando melhor, numa soberba, no legalismo, sendo contra tudo aquilo que as escrituras dizem. As pessoas não vivem na depravação, mas a qualquer momento essas pessoas podem vir a convicção de pecado e arrependimento, né? Ou seja, se acham salvos pelas suas boas obras. Tem deles que se acham tão importante, né? Pelo conhecimento que tem, pelo ministério. Isso tudo é legalismo. Eu sou do ministério tal centenário, tem mais de 100 anos. Tem uns que se acham tão importante que ele passa por você, vê que você é crente, mas ele não lhe cumprimenta. Porque ele acha que ele está numa cúpula grande de santidade, a qual você não tem, não merece nem ele esticar a mão para você. Hipócritas. Hipócritas. E eles eram rigorosos com o pecado dos outros, mas dóceis com seus próprios pecados. Essa é outra característica de um hipócrita. Sabe o que é? É que quando ele vê um irmão pecando, ele vai quente. Ele fala mal. Ele expõe. Mas os pecados dele, é como se os pecados dele fossem os pecados que fossem toleráveis. E o do irmão não. Isso é hipocrisia. É achar que agrada a Deus vivendo em pecado, só que o dele sendo interno. Porque todo mundo aqui peca. Amém? Todo mundo peca. E se porventura nós dissermos que não pecamos, a Bíblia vai dizer que nós já estamos pecando, nós vamos estar sendo mentirosos, né? E tem pessoas que acham que não peca. Acha que não peca. E já viu aquele... Aqui, graças a Deus, a liturgia é diferente, mas eu já vi muitas igrejas que quando um irmãozinho, o pastor no final do culto fazia o apelo, né? Quem aqui quer se reconciliar? Né? Aí vinha o irmãozinho se levantava, vinha chorando, né? Aí os legalistas ficavam assim, ó. Ficava alegre, animado. Sabe? Aí quando a pregação era pesada, aí fica uma animação. Onde uma pregação é pesada e ele acha que está sendo para um determinado irmão, aí ele se alegra. Que maravilha. Aí uns começam aquelas expressões, fala, meu Deus, uma alegria. Parece uma torcida de futebol. Mas quando é para ele, vixe, fica parado. Por quê? Porque se acha melhor do que os outros. Se acha justo pelo pecado dos outros. Já viu a pessoa? Que ela peca, mas quando ela vê uma pessoa pecando, ó, fulano de tal pecou, como se ela fosse justificada pela pessoa que está pecando, porque o pecado da pessoa foi maior do que o dela. Tudo é pecado, irmão. Tudo é pecado. Mediante a Deus. E uma coisa é certa, não temos que nos vangloriar a respeito disso. Em meio aos pecados que pessoas venham cometer. E temos a humildade de saber que todos nós somos sujeitos. A Bíblia vai dizer que aquele que está em pé, cuide que não caia. Sempre que acontece alguma coisa, não estou dizendo que muitas vezes, infelizmente, a gente comenta, a gente se comunica. Para a gente falar algo para a pessoa, tem que se comunicar com palavras. Mas eu estou falando, não é a respeito de você acontecer algo com alguma pessoa, você comunicar a outra. Uma coisa é fofoca, outra coisa é você comunicar. Mas uma coisa é você contar para a pessoa com o ritmo de estar achando bom. De estar satisfeito porque alguém caiu. Isso é errado. Isso é errado, você achar bom porque alguém caiu, porque alguém escandalizou, né? Isso é se achar melhor, isso é hipocrisia, né? Então isso tem que gerar em nós, sabe o que? Temor. Temor. Olharmos para nós. Sempre que eu vejo uma pessoa caindo, muitas vezes, irmão, sabe o que é que você faz? Você se coloca no lugar dela e veja as consequências como é grande. Sabe para quê? Para isso gerar temor. E você não vir a cair nesse mesmo
erro. Mas também a hipocrisia levava eles a buscarem ser honrados por todos. Tudo o que os fariseus faziam era para se autopromover. E Jesus fala do fermento. Os irmãos que conhecem um pouco o fermento, ele é utilizado no pão e no bolo, né? Para aumentar, elevar a massa, para dar uma boa aparência. Se você for fazer um bolo sem fermento, ele vai ficar minguado, pequeno. Mas quando você coloca o fermento ele incha a massa e fica aquele bolo gigantesco, né? Falando isso da alta aparência. Porque os fariseus adoravam serem vistos e elogiados pelos homens. A gente vai ver que vários textos, Jesus, lá em Mateus 23, Jesus vai exortar essa questão deles quererem serem bem vistos pelas pessoas. Eles adoravam serem vistos na hora de ofertar, eles adoravam serem vistos na hora de orar, de jejuar e principalmente na hora de pregar. E isso é muito perigoso. Nós caímos nesse erro. Isso é um sentimento errado de quem quer ser idolatrado. Eu não estou querendo dizer que a gente não fique feliz quando a gente prega, né? A gente fica feliz, né? É algo que Deus nos chamou, é algo que Deus tem nos preparado, é algo que nós gostamos de fazer. Talvez se eu chegar para qualquer um dos pregadores, o pastor Jardel nem se fala e dizer assim: irmão, você quer ter 3 oportunidades para pregar todo dia? Todo dia, eu tenho certeza que todo mundo vai aceitar, né? Todo mundo vai aceitar, porque é algo que nós amamos a fazer, né? Mas aqui está relacionável a pessoa fazer tudo aquilo só para se vangloriar, só para querer aparecer, com o ideal totalmente errado do que as Escrituras diz, o ideal de propagar e manifestar o reino dos céus. Onde, costumeiramente, irmãos, eu vejo pessoas querendo, às vezes, só mostrar conhecimento. Só mostrar conhecimento, isso é um erro. Isso é um erro. A pessoa está ali, ela quer só mostrar o conhecimento, onde como se tudo aquilo fosse uma vitrine, que ela vai mostrar todos os seus dons, que é seus produtos, né? Só para satisfazer o seu ego pessoal. E uma coisa é certa, irmão, quando nós fazemos algo na presença de Deus para satisfazer o nosso ego pessoal, é onde nós estamos adquirindo vanglória para nós mesmos. E quando o homem adquire vanglória para ele mesmo, ele cai no erro de idolatrar a si mesmo. E ele cai no erro de não tributar a Deus toda a honra e toda a glória. E principalmente também no louvor. Os louvores egocêntricos, nem se fala. Oração. Irmão, pessoas que oram muito. Mas oram, sabe para quê? Fazem algo que é certo de todo cristão fazer, mas no entendimento totalmente errado. Se achando melhor do que aqueles que não oram. Se achando melhor daqueles que oram menos que ele. Onde às vezes eu escuto pessoas falando para mim que ora muito, que jejuma muito. Mas ela fala para mim, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Quando a gente olha, tudo aquilo ali é para se vangloriar. Onde ela nem sabe que aquela pessoa que ela está contando, ele também faz tudo isso. Porque se nós oramos, jejuando, ou tudo que a gente faz, não precisa estar falando para ninguém sobre isso aí. E Jesus ele dá um ensinamento que tudo isso não era para ser mostrado exteriormente. Ou seja, adoravam serem vistos pelos homens. E serem vistos porque tudo que eles faziam era para disputar. Esse foi o real motivo deles terem matado Cristo. Cristo foi uma afronta para eles. Eles tiveram Cristo como uma afronta. Porque as pessoas estavam deixando de dar atenção a eles para dar atenção a Cristo. E por inveja, né? Logicamente, uma profecia bíblica de que tudo isso ia acontecer, mas o sentimento que vieram neles foi inveja de Cristo. Eles armaram tudo aquilo para matar eles. Vivemos nessa época de disputa de igreja, disputa ministerial. E quando você vai ver essas disputas, se fosse por causa da palavra de Deus. Se essas disputas fossem porque uma igreja não segue as escrituras e os irmãos estão refutando a verdade, mas não. Essas disputas é porque ele quer que os membros da igreja dele saiam e vá lotar a igreja dele. Só para satisfazer o quê? O ego pessoal. E assim a gente vê as disputas.
Aí de um pastor querendo fazer o tempo maior do que o outro. Aonde um pastor querendo fazer o evento maior do que o outro. Aonde um pastor querendo fazer o congresso maior do que o outro e melhor do que o outro, tão somente por conta de disputa, tão somente para querer ser mais bem visto do que o outro. E é por conta disso. É por isso que quando se levantam pregando a verdade, ou a fúria. Sabe por quê? Porque ele não aceita. Ninguém que está dando atenção a ele, deixar de dar atenção a ele para dar atenção. Aquele que está pregando a verdade. Por isso. Que muitas vezes as pessoas, esses religiosos aí, se enfurecem. Quando a gente está lá pregando o evangelho, pregando o reino. Muitas vezes eu já parei para pensar, mas rapaz, mas uma palavra dessa tão clara, falando do reino de Deus, das coisas celestiais, e ainda tem gente que se levanta contra. Não, irmão, é só porque para ele vê como uma afronta. O diácono Gilmar me falou um negócio muito interessante de quando ele veio visitar aqui a primeira vez. Achei interessante. Ele disse que parou em uma determinada denominação e ele disse que não lembrava do nome do ministério, mas lembrava do nome do pastor. Isso aqui é que é a igreja, forma de falar, irmão. É forma de falar, né, geral. Aqui que é a igreja que o pastor Jardel, aí o irmão disse, não, rapaz, não, é mais para lá. Aí o Gilmar disse que ia sair na moto, irmão, não, mas já que você está aqui, aproveita e faça uma visita aqui. Ou seja, ele já conhecia aqui e ele quis, né, levar o Gilmar para lá, porque para ele o Gilmar vir para cá era uma afronta contra ele, né? Aí está aqui o Gilmar, para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, tudo o que eles fazem é para se vangloriar e para serem bem vistos. Mas para encerrar, em quarto lugar, isso aqui é a consequência que o hipócrita vai sofrer. Que a hipocrisia os levaria a gerar grandes consequências. A primeira consequência, sabe o que é? Que um dia a máscara vai cair. A máscara da hipocrisia, irmão, chega um dia que ela cai. Porque o mesmo texto vai dizer que não há nada encoberto, em Lucas 12, no verso 2, que não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não há de ser desconhecido. Ou seja, irmão, se porventura alguém que se identificou com essa palavra, é bom você clamar a Deus e se arrepender. Porque isso não vai muito adiante. Não vai muito adiante. Né? Porque não há nada oculto que não há de ser revelado. A gente vê aí, tantos escândalos surgindo. Pessoas que faziam coisa em oculto, mas com hora ou outra a casa cai, que nem diz o ditado. E vem a verdade à tona. Então é melhor, sabe o quê? A gente se arrepender e deixar essa prática que está sendo praticada em oculto. Para não escandalizar. E assim seguirmos. Diz uma certa ilustração, só para encerrar. De um rapaz que conseguiu se formar em direito. Aquele rapaz, quando se forma, era o sonho dele se formar em direito. Ele se prepara para começar a trabalhar, exercer a sua função, ser um advogado. Coisa maravilhosa. Ele compra os melhores ternos para ele usar dia após dia. Um advogado sempre anda bem vestido. Ele compra uma pasta. Ele sempre com um aspecto bem sério. E dia após dia, aquele advogado, ele aluga um ponto para ser o seu local, né, para receber seus clientes. Dia após dia, aquele jovem advogado passava. Ele era um advogado, ele tinha diploma de advogado. Ele tinha todas as características de um advogado. Só lhe faltava uma coisa que é necessário um advogado ter: clientes. Causa. E dia após dia ele ia para aquele canto que ele trabalhava e esperava clientes e nada. E nada de clientes. E um certo dia, algo inusitado acontece. Através da porta de sua sala transparente, ele vê um homem entrando na porta da frente. E logo ele fica nervoso e diz: vai entrando o meu primeiro cliente. E fica alegre. E ele, vou já... Aí ele pega o telefone, coloca em seu ouvido. E quando o homem chega e fica olhando para ele, ele diz: espera aí, que eu vou fazer aqui algumas ligações, alguns contatos, algumas causas importantes que eu estou julgando. Tudo isso para causar, sabe o que? Uma boa impressão e ganhar aquele primeiro cliente. Aquele primeiro cliente não podia escapar. E primeiro ele liga como se fosse uma causa milionária, garantindo que a causa estava ganha. Ele liga para uma segunda, para uma terceira.
e totalmente com aspecto de se achar mediante ao homem. E ele disse: sim, e o senhor? Qual é a causa que o senhor deseja julgar? Ele: não é nem a causa que eu desejo julgar. Eu sou da companhia telefônica, eu vim fazer aqui a ligação do seu telefone. Ou seja, aquele homem estava fingindo, né? Mediante a um homem que sabia que ele estava fingindo. Ou seja, a verdade veio à tona. E a verdade sempre vai vir à tona. Então que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.